Olá pessoal, tudo bem? Aerojurista do meu Brasil varonil, profissionais da comunidade aeronáutica. Temos um caso aqui interessante. Eu vou fazer uma pergunta para você. Esse caso que nós vamos abordar de uma forma bem resumida faz parte dos cursos que eu, professor Calazans, Instituto Professor Calazans e editora Bianchi, em uma parceria, estamos criando aí. Mas vamos lá, qual é a situação? Tripulação culpada ou inocente por essa conduta? Olha só, quero ver se você é capaz de responder essa pergunta. Estou me referindo ao acidente, lembra de que ocorreu no final de setembro de 2006? Duas aeronaves, uma Boeing de empresa brasileira e um Legacy de uma empresa americana. Os dois voaram em céus brasileiros, um voo saindo do norte para Brasília e o outro em sentido oposto, tendo decolado de São José dos Campos, com sobrevoo em Brasília e sentido a Manaus. E as duas aeronaves se encontraram no nível 370. O Boeing da empresa brasileira estava vindo no nível 370. Em sentido oposto, presta atenção aqui, ó que detalhe importante. A aeronave americana apresentou um plano de voo contendo 3 níveis. Então ela faria um voo, sendo que o seu voo teria um primeiro momento no nível 370, no segundo momento, numa outra aerovia, no 360 e por último voaria no nível 380. Então vamos lá? Níveis propostos no plano de voo apresentado. 3 níveis de voo. 370, 360 e 380. Contudo, ao receber a autorização do plano de voo, segundo o Ministério Público Federal, ofereceu uma denúncia, considerando que os controladores cometeram algumas condutas criminosas. E uma delas foi essa aqui. O controlador de tráfego aéreo, ao invés de fazer referência aos 3 níveis de voo, na autorização, dentre outras informações, no que se refere ao nível de voo, falou o seguinte: Clítio Eduardo Gomes, Flight Level 370. E aí começa uma grande dúvida. A aeronave preencheu um plano de voo constando 3 níveis de voo, conforme já falamos. 370, 360 e 380. No entanto, recebe uma autorização Clítio Eduardo Gomes, 370. E aí, nós vamos fazer a seguinte pergunta. Se você fosse o piloto dessa aeronave, em que nível você voaria? Você iria voar os 3 níveis de voo ou voaria o 370? Nós sabemos que o piloto americano ele teve uma interpretação no sentido que ele voou o nível 370 até o momento da colisão. Ele não obedeceu o plano de voo apresentado. O Ministério Público ele procurou e achou na ICA 100 12, no item 8.4.9, documento da época, que o controlador de tráfego aéreo ele deveria passar a autorização de tráfego aéreo informando vários detalhes. Entre eles, conforme nós podemos ver no item delta, nível ou níveis de voo. Tá? Então, o controlador de tráfego aéreo não fez isso. Ele passou apenas um nível de voo. Mas tudo bem, agora nós não vamos aportar a responsabilidade do controlador, e sim do piloto. Olha que o Ministério Público escreveu na peça de denúncia, acusando os pilotos. Olha, essa mensagem veiculando a autorização lacunosa, ou seja, a mensagem transmitida pelo controlador, contendo apenas um nível de voo, entendeu o Ministério Público que foi uma mensagem lacunosa, falha. Foi perfeitamente captada pelos denunciados, pilotos, que nós estamos aí abreviando seus nomes, os quais sendo os exclusivos responsáveis pela navegação da aeronave e mesmo cientes das mudanças de nível de cruzeiro previstas no plano de voo, abstiveram-se de solicitar qualquer complementação ou esclarecimento. Eu vou traduzir isso aqui. O Ministério Público está dizendo o seguinte, está dando a seguinte afirmação: os pilotos preencheram um plano de voo contendo 3 níveis de voo. O controlador passou apenas um nível de voo. E eles ficaram quietos e obedeceram esse nível 370 como sendo autorizado até o destino. E, nesse sentido, o Ministério Público considerou que eles erraram. Você, piloto, você, aerojurista, você, controlador de tráfego aéreo, você trabalharia no sentido de isentar os controladores, os pilotos dessa culpa? Ou eles acertaram ou eles erraram?
Tripulação culpada ou inocente por essa conduta? Se você fosse convidado para ser o assistente técnico para defender os pilotos nesse caso aqui, nessa acusação, ou então fosse chamado pelo juiz para atuar como um perito judicial, quais seriam os seus argumentos nesse sentido? Tá aí uma pergunta muito difícil. Para que se responda a essa pergunta, você precisa ter um conhecimento mais aprofundado no que se refere às regras de tráfego aéreo quando fala de nível de voo. Para isso, você precisaria ter um conhecimento mais aprofundado do que é plano de voo apresentado, do que é plano de voo em vigor, do que é plano de voo proposto. Eu quero só dar uma dica, nós não vamos esgotar esse assunto hoje, mas o que diz o regulamento, uma das perguntas, a comunidade aeronáutica fez o seguinte questionamento: o piloto deveria ter questionado. Ora, se ele preencheu um plano de voo e recebeu uma autorização diferente daquela proposta, ele deveria ter questionado. Nananina, não. O regulamento não prevê que o piloto ou tripulação deva contestar uma autorização. O cotejamento, segundo o regulamento, ele é capaz e suficiente para sanar qualquer dúvida. O piloto só deveria contestar se houvesse uma autorização que pudesse comprometer os quesitos operacionais da aeronave. E se tratando de regra de tráfego aéreo, o regulamento é bem claro, o simples cotejamento sana toda e qualquer dúvida. Ora, se ele cotejou, Clear to Eduardo 1370, esse cotejamento sana toda e qualquer dúvida e questionamento a respeito. Claro, esse assunto é muito mais profundo e requer um detalhe melhor sobre isso. Então nós vamos produzir isso em nossos estudos, no nosso curso de Direito Aeronáutico, Análise de Acidente Aeronáutico, como também no nosso curso de Perito Judicial Aeronáutico. Entre em contato conosco, será um grande prazer apresentar esse curso e estudar esse caso aqui que está valendo a absolvição ou condenação do controlador de tráfego aéreo. Talvez você discorde de mim, mas venha conversar comigo em nossos cursos e nós poderemos conversar melhor. Para mim, professor Calazans, foi um prazer tê-los a bordo. Um aeroabraço aí, tudo de bom.